Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro Deus Chama, do Ronald C. Prater, publicada pela editora Vida Cristã. A gente já viu aí os chamados, né, que está em Romanos capítulo 1, que falou sobre a criação, o chamado de Deus através da criação e o chamado de Deus através da consciência. Agora a gente vai ver o terceiro chamado, que vai falar sobre moralistas e judeus igualmente culpados, referente a Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 29. E aqui a gente está vendo, né, que o Ron, né, que é esse Ronald, ele se denomina aqui Ron, está tendo estudos bíblicos com João, né? Eles já tiveram o primeiro encontro deles, né? Que a gente leu aí nos dois últimos vídeos. E agora eles estão no segundo encontro. Então vamos ver aqui o bate-papo que eles vão traçar aqui, tá bom? Aí Ron diz, né? Olá, João. É bom vê-lo novamente. Estou ansioso para começar nosso estudo hoje, que vai nos levar numa direção um pouco diferente, mas você vai aprender muitas coisas novas. Aí João fala: Eu também estou interessado. Pensei muito sobre o que conversamos há alguns dias. Ron diz: Tudo que você pondera só pode ajudá-lo. Vou começar lembrando você do que examinamos em nosso último estudo. João, quais são os dois primeiros chamados de Deus? João fala: criação e consciência. Isso mesmo, diz Ron. Mediante esses dois instrumentos, Deus chama todo ser humano a si mesmo. E quais são as duas exceções a esses dois chamados? As crianças pequenas e os retardados, diz João. Aí Ron fala: acertou. Vou fazer uma última pergunta para assegurar que estamos começando como devemos. Quais são as 5 coisas que todo homem deve a Deus? João fala: vou ver se consigo. Honra, gratidão, vida reta, adoração e serviço? Ron fala: você é o primeiro da classe. Para compreender completamente esses chamados, porém, precisamos colocá-los no seu lugar apropriado na Bíblia. O registro bíblico desses dois primeiros chamados se encontra nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Naquelas primeiras histórias, Deus determinou unicamente da criação. Deus dependeu unicamente da criação e da consciência para atrair as pessoas para si mesmo. Criação e consciência serviram, num certo sentido, como imãs cósmicos. Até que ponto esta abordagem teve sucesso? Lemos em Gênesis 1, 11, sobre 3 pessoas que agradaram ativamente a Deus. 3 pessoas que se distinguiram pela confiança em Deus. Você sabe quem são? João fala: não tenho a mínima ideia. Ron fala: são Abel, Enoque e Noé. Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, mas seu perverso irmão Caim o matou porque Deus se agradou mais de Abel. O segundo homem, Enoque, só é mencionado de passagem na Bíblia. Lemos simplesmente que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículo 24. Isto significa que Deus recompensou Enoque pela sua fé, chamando-o para o céu depois dele ter vivido 365 anos.
Naqueles dias, uma vida curta. Enoque passou na prova, por assim dizer. Deus já vira o suficiente. O terceiro homem foi Noé, que construiu aquela enorme arca que permitiu que ele, sua família e um par de cada animal sobrevivesse ao dilúvio cataclísmico que destruiu o resto do mundo em Gênesis capítulo 6. Você já tinha ouvido falar desses homens? João fala: já conhecia Noé, mas sem pistas não poderia contar nada sobre qualquer deles. Ron fala: não posso, é claro, afirmar que essas foram as únicas pessoas justas da antiguidade. São, porém, as únicas mencionadas explicitamente nos primeiros capítulos de Gênesis, como tendo merecido o favor de Deus. Estou citando esses três indivíduos para enfatizar dois pontos. O primeiro é que era e sempre será possível, em todas as circunstâncias, viver retamente, dependendo apenas dos dois primeiros chamados para atraírem você para Deus. Abel, Enoque e Noé fizeram isso, e como eles, tem sempre havido pessoas retas que, sem levar em conta onde viviam, seguiram os dois primeiros chamados interiores que vivem num nível superior, sentindo Deus agir sobre elas como a lua sobre o mar. No Novo Testamento, essas pessoas são chamadas de tementes a Deus, e toda a sociedade parece ter o seu quilhão delas. Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 prova que é sempre possível buscar a Deus e esforçar-se para ter uma vida virtuosa. Mas no momento em que digo isso, preciso salientar um ponto quase oposto, isso é, que bem poucas pessoas buscam de fato viver assim. A vida de busca a Deus foi sempre difícil de ser aceita. Gênesis, do capítulo 1 ao 11, nos mostra, na verdade, a média geral da raça humana, no que diz respeito à retidão, à justiça. Pense bem, três pessoas justas no mundo inteiro da época. Você tem uma ideia, João, de qual seria a porcentagem hoje? João diz: de modo algum, não há meios de saber. Imagino, no entanto, que não houve muita melhora com o tempo. Continua sendo difícil hoje ser e encontrar alguém que busca a Deus, não acha? Ron fala: acho, é difícil, mas continua sendo nosso dever. Sabemos que devemos buscar a Deus. João fala: sabemos sim. Ron diz: vamos agora para o capítulo 2 do livro de Romanos. Leia os três primeiros versículos, por favor. João lê: portanto, és indesculpáveis o homem quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Aí Ron fala: a partir do capítulo 2, o tom do argumento muda levemente. Romanos 1, de 18 a 32, é o que chamamos de pronunciamento puro. É inconcebível imaginar Paulo tolerando quaisquer condições ao seu diagnóstico da condição humana. Nesse trecho de Romanos 1, Paulo pronunciou categoricamente o veredito culpado sobre toda a humanidade. No capítulo 2, porém, ele muda de tom. Há mais conforto. Paulo dialoga agora com alguém, primeiro com a pessoa
a quem ele se dirige simplesmente como tu que julgas, e tu, ó homem, nos versículos 1 e 3. Por que a mudança? E quem é esta pessoa, este simples homem com quem Paulo discute? João diz: não sei. Não seria, porém, obviamente, alguém tão corrupto quanto as pessoas que ele acabara de condenar, não é? Ron diz: é o que parece. Este tu que julgas está numa categoria diferente. Vamos chamar essa pessoa de moralista ou de crítico social. O mundo não se achava na escuridão total, absoluta, nem mesmo nos dias de Paulo, e deve ter havido, sem dúvida, alguns que teriam apoiado a sua condenação da perversidade humana. Sempre houve pessoas que visualizaram um estado de coisas mais elevado e humano, um meio de vida melhor. O, acroni, o, acroni, acronimo, o acronimo SPA, aliás, deixa eu ler de novo. O acrônimo SPA me vem à mente, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, na Grécia Antiga. Quem quer que já tenha vivido, iria certamente aprovar os pontos que destaquei no capítulo 1. Todos reconhecemos o comportamento errado quando o vemos, mas a pessoa que Paulo tinha em mente, em Romanos, transformou a indignação moral em justiça própria. Tal homem acreditava ser, na verdade, superior àquele cujos atos eram abertamente pecaminosos. Paulo pediu-lhe que refletisse: você está mesmo isento de tentação de fazer o mal? Você é realmente superior ao seu próximo? Leia agora, João, os versículos 4 e 8 a 8 para nós. João lê: Ou desprezas ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aí Ron diz: este trecho amplia o que você leu antes. O que conta aos olhos de Deus é o coração de cada um, a intenção, o impulso de buscar a verdade e a pureza em qualquer forma que esses ideais se encontrem. Todos sentem o toque dos dois primeiros chamados de criação, de Deus, criação e consciência. Os que respondem apropriadamente a esses dois chamados são tidos como buscando glória, honra e imortalidade. Chegamos a um ponto em Romanos onde temos de fazer uma pausa e esclarecer a distinção entre dois grandes grupos de pessoa. A não ser que esclareçamos isso, o restante do argumento de Paulo não terá força ou significado para nós. João, antes de prosseguirmos, você tem de responder a uma pergunta. Você é judeu ou gentil? João diz: judeu ou gentil? Nem sequer sei a diferença. Sou judeu? Ron diz: se fosse judeu, você saberia. Ser judeu é uma questão de nacionalidade. Você é gentil, João. João diz: está bem, qual a diferença?
Ron diz: antes de explicar, quero fazer uma outra pergunta que não tem ligação com a anterior. Qual a diferença entre as palavras alvo e estratégia? João diz: alvo é o que você espera alcançar e estratégia é como você pretende atingir o seu alvo. É isso que quer dizer? Ron diz: é isso mesmo, a estratégia está a serviço do alvo. Deixe-me falar mais sobre isso. Qual é o alvo de, digamos, um treinador de basquete quando vai a um jogo? João diz: ganhar o jogo, é claro. Ron diz: certo. E quando não for, ele é então culpado de fraudar o jogo? O jogo em si deve ter integridade? O alvo do treinador é vencer. A sua estratégia, por outro lado, é o seu plano para obter uma determinada vitória. Vamos transferir este conceito para o reino espiritual. Deus tem um alvo mestre. Ele sempre o teve. Você tem uma ideia de qual é esse alvo supremo, João? João diz: não sei bem, imagino que tenha algo a ver com o céu, a salvação, alguma coisa assim. Ron diz: tem tudo a ver com essas coisas. O alvo de Deus nunca mudou. Várias passagens descrevem esse alvo, mas vou lhe mostrar um bem simples. Leia 2 Pedro 3,9. Vou ajudá-lo a achar. É esta. Algo. Agora leia, por favor. João lê. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ron diz: segundo este verso, qual é o alvo de Deus no que se refere aos seres humanos? João diz: que todos sejam salvos. Ron fala: exato. O alvo nunca muda. No começo, do começo ao fim, Deus não deseja nada além da nossa salvação final. Como ele alcançará este alvo? É aqui que a sua estratégia muda. Nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, a estratégia de Deus era salvar toda a humanidade por meio de seus dois chamados universais: criação e consciência. Esta era em si uma grande estratégia. Tendo tido origem em Deus, como não poderia ser, né? De fato, a estratégia funcionou com relação a Abel, Enoque e Noé e sua família. Se eles puderam viver retamente em resposta a esses dois chamados, outros então poderiam certamente fazê-lo. Criação e consciência foram sempre suficientes para descobrir os que buscam a Deus em qualquer lugar e em qualquer período da história. O problema não está então em qualquer defeito na natureza dos dois primeiros chamados de Deus. Ele está conosco. Não sabemos responder, mas Deus, na sua misericórdia, recusou contentar-se com uma porcentagem tão baixa de retornos positivos destes chamados. Notamos então uma mudança específica na estratégia de Deus. No início de Gênesis 12, especificamente no versículo de 1 a 3, volte ao primeiro livro da Bíblia, João, e leia esses versículos para nós, por favor. Que capítulo de Gênesis você disse? Gênesis 12, versículo 1 a 3. Aí João lê: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ron diz:
Você percebeu a mudança na metodologia de Deus? Em vez de apoiar-se apenas na criação e na consciência para atrair os seres humanos a si, Deus decidiu falar com a humanidade por meio de um terceiro chamado. Este terceiro chamado é a história de Israel, ou, para aliteração em relação aos outros dois chamados, poderíamos dar-lhe o nome de aliança. Este terceiro chamado ocupa praticamente a maior parte da Bíblia, a seção que vai de Gênesis 12 a Malaquias 4, ou o restante do Antigo Testamento. Está vendo quanto espaço ele toma? O importante é saber que esta aliança se referia a uma nação específica, Israel. Vejamos agora, João, como a nação de Israel começou. Deus chamou um homem e sua mulher para deixar seu lugar em Ur e se dirigirem para onde ele indicasse durante a jornada. Está vendo Ur aqui neste mapa? Abraão e Saraí, Abrão e Saraí saíram de Ur e se encaminharam para esta terra no oeste, ao longo do litoral, na parte oriental do Mediterrâneo, chamado Canaã neste mapa. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Espera aí que minha garganta está secando. Deixa eu ver onde eu parei. Chamado Canaã neste mapa. Qual o propósito deste chamado? Você vai ler daqui a pouco. Por meio dessas duas pessoas, Abrão, 75 anos, e Saraí, 65 quando foram chamados, Deus faria nascer uma nova nação. Esse casal não só era estéril por ocasião do chamado de Deus, como também Abraão e Saraí haviam passado da idade de ter filhos. Isto não constituiria, porém, um problema para Deus. Na hora oportuna, eles teriam um filho e este filho se originaria uma grande nação. Deus iria educar pessoalmente esse povo para ser o portador de uma verdade mais abrangente sobre ele, às outras nações, ao resto da humanidade. Esta nova nação era Israel e seus membros foram chamados individualmente de judeus. Quem não fosse membro da nação de Israel era necessariamente um gentio. Em termos bíblicos, gentios e judeus são as duas categorias essenciais para todos os povos. O indivíduo ou era judeu ou gentil, o último termo sendo muito mais inclusivo do que o primeiro. Portanto, João, você e eu somos gentios. Você compreende agora a distinção básica entre um judeu e um gentil? João diz, sim, compreendo. Ron fala, vou fazer então um teste. Quem foi o pai dos judeus? João diz, você acabou de dizer que foi Abrão, certo? Ron diz, certo. Quando Deus chamou Abrão, ele era naturalmente um gentil, mas em vista do chamado de Deus em Gênesis 12, Abrão se tornou judeu e de fato o pai da nação judaica. Esta vai ser a última pergunta para você, João, pelo menos no momento. Você é gentil ou judeu? João diz, não tenho mais dúvida, sou gentil. Ron diz, é isso mesmo, você entendeu bem. Voltando a Abrão e Saraí, Deus mudou o nome de Saraí para Sara e de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Precisamos agora, João, ter a certeza de um ponto muito importante. Leia novamente a última cláusula do versículo 3. Por favor, João lê. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Ron fala: a quem foi feita essa promessa final? Somente a Abraão ou também a outros? João diz: a outros também. Aqui diz todas as famílias da terra. Ron diz: tem razão. Desde o começo, esta promessa teve um alcance universal. A promessa de Deus a Abraão beneficiaria todas as nações. Abraão e seus descendentes foram escolhidos para serem os principais canais das bênçãos de Deus a todos os povos. Num certo sentido, então, nosso bem-estar espiritual depende de Abraão e seus descendentes cumprirem a sua parte do acordo. João diz: sempre ouvi que havia algo misterioso sobre Israel e o povo judeu. Ron diz: o que você ouviu sobre os judeus é verdade. Eles desempenharam um papel extraordinário na história do mundo. Antes de voltarmos a Romanos 2, porém, quero dar-lhe uma visão extremamente resumida da história judaica, como registrada no restante do Antigo Testamento. Sem isso, você não compreenderá Romanos 2, ou o terceiro chamado. Abraão e Sara tiveram um filho, Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó como filho através de quem estabeleceria a nação de Israel. Mais tarde, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos. O último foi José, o primogênito de sua amada esposa Raquel. Jacó demonstrava grande favoritismo a José, e isso despertou a inveja dos irmãos dele, os quais decidiram vendê-lo a uma caravana que se dirigia para o Egito. No Egito, José começou sua vida como escravo, mas Deus estava com ele e lhe deu a habilidade de interpretar sonhos. Este talento permitiu que José mais tarde ganhasse o favor do faraó, que depois de um sonho perturbador procurou alguém que o interpretasse. A interpretação de José foi que o Egito passaria por 7 anos de fartura, seguida de 7 anos de fome. Por causa desta interpretação, José foi promovido ao cargo de segundo em autoridade sobre todo o Egito. Só o próprio Faraó tinha mais poder do que ele. José mostrou-se prudente e, durante os anos de fartura, armazenou o excesso de alimento em grandes depósitos, conforme autorizado pelo Faraó. Depois de algum tempo, o Egito tornou-se o único fornecedor de alimento para o mundo. Até os irmãos de José, sem suspeitar de nada, viajaram para lá a fim de comprar mantimentos. Quando fizeram seu pedido pessoalmente a José, este os reconheceu, mas não foi reconhecido por eles. As novas roupas e a posição de José o tornaram irreconhecível. Só depois de fazê-los passar por uma série de provas para se assegurar do seu arrependimento pelo que havia feito anos antes, José e seus irmãos finalmente se reconciliaram. Ele ordenou que os irmãos levassem o pai ao Egito e foi obedecido. Desse modo, a família inteira em breve se reuniu naquela terra. Tudo o que narrei, João, está contido nos capítulos de 12 a 50 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Abraão, Isaque, Jacó e José são geralmente chamados de patriarcas bíblicos, isso é, cabeças de grandes famílias ou clãs. Eles são os primeiros heróis da nação judaica. Num certo sentido, seus pais e fundadores. Você já conhecia esses fatos que acabei de contar? Já tinha lido ou ouvido essas histórias antes?
João diz: sim, algumas delas no meu primeiro ano de escola dominical, mas, para ser franco, não saberia contá-las. Ron diz: são histórias realmente fascinantes. João diz: tenho certeza. Não consegui guardá-las depois de todos esses anos. Estou certo de que teria uma boa influência sobre mim. Vamos dar uma parada por aqui. Depois a gente continua esse bate-papo aqui entre Ron e João, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição desse vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida desse livro ou da Bíblia, escreva aí, a gente pode sentar, terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso por videochamada também ou pelo telefone, tá bem? Se você gostou, deixa também um like, compartilha para que mais pessoas aprendam, né, sobre o que a gente está falando aqui, os chamados de Deus, né, que a gente está vendo aqui. O primeiro é criação, o segundo é consciência e o terceiro a gente está vendo agora aqui, que é a nação de Israel, né, a formação dela, tá bem? Se você tem alguma dúvida sobre esses chamados, sobre o que Deus está chamando você, tá? Podemos conversar, tá bem? Compartilha com mais pessoas, convida outras pessoas para fazer parte do canal. A gente vai ler aqui vários livros aqui ainda, depois que terminar esse, tá bem? Se assim Deus permitir. Se você é novo aqui, se inscreva aí no canal, tá? Aciona aí o sininho para que você seja avisado aí das próximas leituras e os próximos estudos bíblicos, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?